Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um pequeno bate-papo aí, não sobre a tecnologia, como tem mostrado em vários vídeos do Spook, né? Não sobre as peças, não sobre o software e não sobre tratamentos, mas um bate-papo de como é que você faz para aprender isso aqui. Por quê? Porque o Spook é algo muito fora do nosso padrão do dia a dia, né? Uma coisa que você falar por aí, a maioria das pessoas não vai acreditar, né? É um aparelho que emite frequência, a maioria das pessoas não sabe que frequências podem tratar ou estimular várias coisas no teu organismo, em animais, em plantas, etc. E não fazem ideia que existem equipamentos para isso, né? E por mais que você explique, elas simplesmente não vão acreditar. Por que elas não vão acreditar? Porque elas estão presas em padrões antigos, né? Até nós estamos presos em muitos padrões antigos, né? E você conseguir romper um padrão antigo, algo que está muito enraizado em você, é algo extremamente difícil, né? Então é essa a nossa conversa, né? Como que eu faço para romper os meus padrões antigos? Tá? Então a primeira coisa é não ficar falando muito, tá? É aprender a ficar de boca fechada. Por quê? Porque para você romper com um padrão antigo, é um exercício, é um treino diário que você faz para ir rompendo, né? Mas as pessoas que estão no padrão antigo, elas vão continuar no padrão antigo, né? Muitos porque querem, né? Não querem mudar aquele padrão naquele momento, elas acreditam naquilo, naquele padrão que elas já herdaram, mas de um planeta mais antigo, né? Que tinha muitos padrões mais antigos, e elas vão continuar naquele padrão até que uma hora, talvez elas decidam pela mudança, ou às vezes não querem nem mudar. Então, para você conseguir implantar algo em novo em você, é extremamente relevante que você não fique falando, porque já tem o peso, a dificuldade de ser quem você é, né? A dificuldade de ser, de acreditar no que você acredita, de ter os padrões que você tem. Você tem que romper com isso, né? E para romper, se você fala para um, fala para outro, né, talvez surja até um snob no meio, né? Ah, né, vai aquela risinha assim, né? Ela tá inventando bobeira, né? Então, não dá para estar falando muito. O ideal é nem falar para quase ninguém, né? Talvez fale para uma pessoa ou outra que está entendendo um pouquinho, mas o melhor é não falar para ninguém. É assim que eu faço, sabe, gente? Em algumas coisas na minha vida eu conseguia andar a passos largos, e algumas coisas eu não conseguia sair do lugar. Por quê? Porque além de ter o peso meu, ainda tinha o peso dos outros que eu queria carregar junto, né? Pense comigo, ó, em se falando de Spook, tá? Vamos dizer assim que eu vou usar o modo remoto para fazer tratamento. Aqui dentro vai uma unha, um fio de cabelo, né? Então você falar para uma pessoa, ó, esse probleminha que você tem aí há uns 20 anos, eu posso tentar tratar ele usando um aparelho que emite frequências à distância. Olha só, pense comigo, ó, se para a pessoa não vai soar um absurdo, né? Tá, usar um aparelho já é estranho, né? Porque normalmente a pessoa no padrão convencional ela vai tomar um remédio, não usar um aparelho. Então usar um aparelho, né? Já é estranho, já sou estranho. Que emite frequências. Opa, aí já ficou muito estranho demais. Emite frequência, como assim frequência? O que eu sou acostumado é química. Eu tomo um remédio, é uma química que interage no meu organismo e eu me curo, né? Supostamente me curo, né? Porque talvez a pessoa já está com um problema há 20 anos, né? Mas ó, eu vou usar um aparelho, então é algo estranho, que emite uma frequência. Opa, a pessoa já acende uma luz vermelha na cabeça dela. Será que é louco? Que emite uma frequência à distância. Aí o cara fala, esse é louco. Esse é louco, né? É louco. Um aparelho que emite frequências à distância, é louco esse cara aí. Esse cara caiu numa cilada, acredita em bobeira, é muito ingênuo, vai pensar isso de você. E daí se você falar ainda que você precisa de um fio de cabelo e de uma unha, aí piorou. Aí pode falar, é macumba. Não é? Né que pode, né? Então, ó, não dá para estar falando, gente. Por quê? Porque as pessoas vão pôr peso, as pessoas não querem, a maioria não quer mudar.
para você mudar algo muito enraizado em você, é difícil. Se você fica falando, é como se você colocasse, como se fosse um bichinho pequenininho, você quer andar. Mas só que vem umas pessoas e jogam terra em cima de você, e tem terra ali. Já não tem como andar, né? Fica mais difícil. Então é extremamente relevante manter a boca fechada para quando você vai fazer algo novo na tua vida, tá? E porque você vai ter que construir algo ali. E para construir algo ali demanda tempo. Para você acreditar que você consegue fazer um tratamento com um emissor, com um controle remoto, gente, você tem que construir isso em você. Você tem que testar de novo, né? Comprar o aparelho já é uma resistência para a maioria, né? Quando comprar um aparelho e gastar uns R$1.000 e poucos aí num aparelho, é uma resistência que eu já vi um monte de gente, eu mesmo tive essa resistência muito grande em mim. Já é uma resistência grande comprar o aparelho, né? Ainda pensar que você vai ter que testar, que não é algo mágico isso aí. É algo que você vai ter que fazer vários tratamentos, vai ter que ir analisando, vai ter que talvez fazer exames para ver se deu resultado. Não é, por exemplo, eu tenho deficiência de vitamina D a vida inteira. Fiz um teste genético. O teste genético diz que eu tenho tendência a ter deficiência de vitamina D. Eu tomei vitamina D e não subiu a minha vitamina D no sangue. Eu tomei muito mais do que o padrão, o senso comum diz que se deve tomar, né? Ou o que a ciência diz que se deve tomar. Eu tomei muito mais. Mesmo assim não subiu a vitamina D no meu sangue. Então veja, agora eu vou testar um aparelho desse. Eu vou pegar um software, vou colocar lá deficiência de vitamina D. E vou fazer um tratamento por um mês. Então eu tenho que ter disciplina para deixar o aparelho ligado. Persistência, que eu tenho que persistir durante um mês o tratamento. Não posso fazer 3 dias e desistir. Depois que fizer o tratamento de um mês, eu ainda vou fazer o exame de sangue para ver se mudou alguma coisa. E mesmo que mude pouco, um pouquinho só para cima, já foi um sinal para eu continuar, porque vai dar certo. Porque as coisas não vêm do céu. Eu tenho que ter um esforço para conseguir um resultado. Eu tenho que ter uma disciplina e um treino diário. Como é que eu rompo com padrões antigos? Com treino diário. Como é que eu começo a acreditar em algo com treino diário? Como é que eu aprendo a mexer no software do Spook? Com muito treino diário. Não é assim da noite para o dia, eu comprei o aparelho, pronto, curei minhas doenças. Eu abaixei o software, pronto, aprendi a mexer. Não é. Gente, eu já vi gente querendo comprar aparelho de tratamento que não tem as noções básicas de computador. Você usa um termo extremamente simples, né, de computação, né, e a pessoa não sabe o que é. Fica ainda muito mais difícil. Muito mais difícil. Então agora pense, você querer ficar explicando essas coisas pra gente que durante a vida não teve a capacidade de aprender algumas coisas que exigiam um pouco de treino, pelo menos, porque até aprender a mexer no computador exige um treino diário, né? Todo mundo que sabe mexer no computador foi da noite para o dia? Não foi. Foi treino e mais treino. Eu, quando comecei a aprender a mexer em computador, naquela época eu fazia curso. Eu ia de uma cidade para outra. Eu me deslocava 2 cidades. Eram umas 2 horas de deslocamento para chegar lá no que tinha uma escola de informática. Eu tinha que pagar uma mensalidade com uma dificuldade extrema naquela época de arrumar o dinheiro para pagar a mensalidade. E eu ia lá, fazia aula de noite e ainda tinha o caminho de volta para casa. E o professor ensinava só algumas coisinhas. Né? Vamos aprender a mexer no Word. Então eram várias e várias semanas aprendendo a digitar no Word. Né? Então eu fui aprendendo a mexer com a informática através de um treino diário, de uma disciplina, de um esforço. Não veio de graça para mim. Não veio, exigiu tempo, esforço e dedicação. Aprender a mexer com o Spook é a mesma coisa. Exige tempo, esforço, dedicação, treino diário, disciplina, persistência. Sem essas coisas, gente, não vai para frente. Não é algo milagroso. Que eu comprei, eu aprendi a encaixar as pecinhas, pronto. Não, gente, tem que cair a ficha, o buraco mais embaixo. Tem que ter mais esforço. E quanto mais você se esforçar, e antes você conseguir aprender isso,
mais você antes você vai para uma próxima lição, antes você vai para algo novo, né? Como eu tenho relatado em vídeos, antes de ter o Spook, eu tive o PC Zapper durante 2 anos, eu fucei naquele software. Eu fiz sessões do PC Zapper, não vou dizer que todos os dias, mas eu fiz muitas e muitas e muitas vezes e várias vezes no mesmo dia e analisava o que eu sentia, os resultados. Fiz várias análises assim, eu fui criando o meu acreditar no tratamento com frequências. Mas mesmo assim ainda era frequência recebida através de eletrodos. O Spook, fazendo essa proposta de emitir frequência de forma remota, mesmo assim ainda parecia algo muito distante e difícil de eu acreditar. Tive que comprar o aparelho e agora estou fazendo um teste atrás do outro. E mesmo que eu faça um teste atrás do outro, ainda preciso do elemento tempo. Eu tenho que entender que vai tempo até eu conseguir ter resultados e até eu conseguir realmente acreditar absolutamente. Né? E talvez muitas coisas funcionem, talvez uma outra coisa não funcione, está tudo bem, está tudo certo. Por quê? A pergunta que eu faço, se for usar um outro tipo de terapia, for usar a terapia a terapia de medicamentos, é sempre que vai funcionar? Não é. Né? Tem gente que toma remédio há 10 anos e não se cura da doença, já vi um monte. Mesmo assim, a pessoa ainda continua acreditando no remédio e no médico que está tratando ele. Mas já faz 10 anos que o médico está dando remédio, às vezes troca de remédio, e não cura, e a pessoa acredita ainda que é por lá o caminho. Por quê? Porque ela está no padrão antigo, a gente pode chamar isso até de um padrão, se bem que é um padrão medieval, né? Só uma forma de se referir a um padrão antigo, né? E para ela romper com esse padrão antigo não é fácil. Se ela já está 10 anos tomando remédio, é muito mais fácil ela ir para 20 do que parar com esse padrão que ela está usando. Né? Então pense agora, sair de um padrão que a maioria acredita para ir para um padrão que quase ninguém conhece. Né? E dos que conhecem, ainda poucos já utilizaram. E poucos conseguiram construir uma experiência em cima disso. É algo muito novo. Né? E algo muito novo, se você quiser sair por aí contando os 4 ventos do que você faz, do que aconteceu, vão começar a duvidar de você. Vocês acham que não foi assim com os grandes inventores, com os grandes matemáticos, com os grandes físicos, com os grandes descobridores de física, de tecnologias que hoje nós usamos muito e todo mundo acredita? Na época, chamavam de louco. Porque um padrão novo para entrar demora muito tempo. Não é? E o padrão novo ele não entra na base da força. Ele demora a entrar. Ele demora. Se você quiser mudar o sistema, se você quiser mudar a crença das pessoas na base da força, você vai só se machucar. Porque o mundo ele é mais forte do que você. O que é mais forte? Você ou o mundo? Obviamente que é o mundo. Então o mundo ganha. Então você não vai lutar contra o mundo. Você vai lutar simplesmente contra as tuas crenças antigas. E para você conseguir pôr algo novo, tem que abrir mão um pouco do velho, né? Então eu sempre me pergunto, o que está na hora de eu largar na minha vida? O que me serviu até aqui? Eu agradeço por ter me servido até aqui, mas a partir de agora eu tenho que dar espaço para algo novo. Porque se eu continuar atolado de atividades antigas, eu não tenho espaço para algo novo. Então, durante a vida, eu tenho que ir abandonando muitas coisas. E inclui muitos modos de pensar. Isso é desafiador, mas depois que você faz, você vê que foi uma grande libertação na tua vida, porque se você continuasse daquele jeito antigo de pensar, você iria assim, muito provavelmente, até o final da tua vida, pensando do mesmo jeito. Então, para mudar a forma de pensar, tem que ter esse esforço, esse treino diário. Eu estou aqui com o Spook, gente, já tem um tempinho que eu comprei. Eu deixo o meu notebook ligado 24 horas. Eu só desligo a tela quando estou na frente dele. Mas ele fica tratando o tempo todo. Eu fico observando no meu corpo se eu sinto alguma coisa ou se eu percebo alguma mudança, mesmo que eu não sinta o tratamento, mas se eu percebo alguma mudança no meu corpo, eu fico observando.
Eu fico mexendo no software, eu venho aqui, sento na frente do computador, abro o software, fico olhando para ele, analisando e olhando programas, mexe aqui, mexe lá. Cada dia eu aprendo uma coisinha nova, essa coisinha nova vai fazendo parte de uma construção que eu estou fazendo na minha mente. Então, para eu ter esse entendimento, existe esse meu esforço. E ainda tem que ser um esforço silencioso, porque se eu começo a falar demais, vai ter crítica. Vai ter gente que não vai querer deixar, né? Então eu não falo. Né? Eu falo até para um ou para outro, né? Que pessoa que gosta, às vezes, de uma terapia, gosta de algo novo, né? Fala meio por cima. Mas a pessoa fica meio boiando normalmente. Né? Eu venho aqui e gravo esses vídeos para vocês, porque aqui nos vídeos tem mais gente que já tá mais, já estudou mais, já leu mais, né? Então acaba sendo mais receptivo. Mas se eu tentar colocar isso aqui para uma pessoa que não esteja receptiva, não vai dar certo, porque eu não consigo impor algo sobre ninguém. Eu consigo dar força para alguém que está querendo dar alguns passos. Se a pessoa quer dar alguns passos com relação ao Spook, eu faço com a maior boa vontade do mundo. Se a pessoa faz uma pergunta para mim ali nos meus vídeos do YouTube, quase todo dia tem alguém fazendo pergunta. E eu respondo com o maior amor e o maior carinho do mundo. Por quê? Porque eu vejo uma pessoa que está se esforçando para dar alguns passos. E se eu der uma forcinha para ela, que nem que seja respondendo uma pergunta, eu vou dar uma forcinha para ela. Né? Eu vou dar uma ajuda para ela. Eu vou ajudar ela a se fortalecer para ela talvez concretizar com o esforço dela algo novo na vida dela. Né? E foi assim, gente, com muitas coisas. Quando eu aprendi acupuntura, por mais que existam acupunturistas aqui no Ocidente, aqui no Brasil, não é uma coisa que todo mundo acredita. Né? Tanto é que a maioria continua nos padrões que todo mundo vai, né? Quantas pessoas você conhece, tirando se você é uma pessoa de um círculo aí de terapeutas, né? Vamos dizer, quantas pessoas no teu trabalho, por exemplo, você conhece que fazem acupuntura? É comum você ver uma resposta, ninguém. Não conheço ninguém que faça. Por quê? Porque também não é um padrão ainda que é bem aceito pela sociedade. E eu estudei acupuntura por anos. Por muitos anos. Me esforcei por muitos anos. Eu usei no meu corpo, eu mesmo colocando agulhas no meu corpo, milhares de agulhas. E eu sempre sentia efeito, sempre sentia resultado. E com quem que eu tinha para conversar com isso? Difícil, no começo foi muito difícil, não tinha ninguém para conversar. 2 anos depois que eu já fazia acupuntura, eu resolvi fazer o curso de acupuntura. Foram 2 anos de curso. Lá sim eu encontrei várias pessoas para conversar, né, sobre acupuntura, e treinar, e falar das teorias, dos professores que entendiam bastante. Então era um lugar que eu podia discutir. Né. Sobre o Spook não tem um curso, né? Eu vou então me matricular num curso de Spook. Que lá sim eu vou ter pessoas que entendem disso aí para eu discutir. Não tem. Tem o curso de pós-graduação da Nova Ciência, lá em São Paulo. Pois lá você encontra pessoas dessa área que vão conversar esses assuntos com você. Mas no nosso dia a dia realmente é difícil. E no dia a dia não adianta querer pôr esses assuntos que não são os assuntos que estão na cabeça das pessoas. Então não há nada pior do que alguém querer pôr alguma coisa na tua cabeça que você não acredita, né? É muito ruim. E você não pode fazer isso nos outros. Né? Então se você quer alguém para conversar, você tem que procurar alguém que já tem o aparelho, alguém que está querendo comprar. Você não vai achar muita gente. Talvez ache uma pessoa para conversar, 2. Se achar mais do que isso, é difícil. Mas vocês vão trocando figurinha. Né? Isso não tem problema. Isso um vai dando força para o outro. O meu aparelho já chegou, já comprei. Isso aí ajuda. Aí ajuda bastante. O meu exemplo aqui no YouTube de mostrar o aparelho que eu tenho, mostrar os testes que eu fiz, é justamente para isso, na verdade. Porque aprender não precisa dos meus vídeos. Você consegue aprender. Tem o manual do Spook, tem o site do Spook, tem lá o fórum do Spook, né? Tem grupo do Facebook do Spook, né? Então, você aprende até sozinho mexendo no software, como eu tenho feito. Então, eu não preciso necessariamente dos meus vídeos, né? Mas eu sei que quando eu estou gravando os meus vídeos, eu estou passando uma inspiração, um encorajamento para quem pretende aprender a mexer com isso. Né? Quando não tem ninguém de referência é mais difícil.
Foi por isso que eu demorei tanto para comprar o Spook, porque eu não tinha ninguém de referência. Então eu tinha que fazer algo que eu não conhecia ninguém que já tinha feito, comprar o Spook. Algo tão simples, né? Comprar o Spook custa R$ 1.000 e poucos. Mesmo assim, foi difícil, porque é algo diferente, é algo novo. E o novo, ele tem uma resistência para entrar em algo velho. O velho é você, sou eu, né? Com os padrões antigos. Então, para entrar algo novo, sempre há uma resistência. Então, eu sempre estou muito atento, gente, com coisas novas. Né? Por quê? Porque uma coisa nova é uma oportunidade que eu tenho de colocar dentro de mim. Algo novo. Esse algo novo vai contaminando o velho, vai curando o velho, vai transmutando e transformando o velho. Por quê? Se você entende, principalmente para quem é terapeuta e me escuta, né? Normalmente os terapeutas entendem não só de uma terapia, mas de várias. Isso é extremamente comum, né? Tem terapeuta que entende várias e várias terapias, né? Mas eu pergunto, foi assim da noite para o dia? Não. A primeira terapia demorou um tempo para aprender, né? Teve que treinar. Mas depois que já tinha a primeira, já ficou mais fácil vir a segunda. A partir do momento que o terapeuta já sabia 20 terapias, vem 21, 22, vem fácil, porque ele já vai criando um círculo de amigos que são terapeutas, já sabe lugares para pesquisar, já sabe onde tem cursos, já foi num curso conhecer outros terapeutas que conheciam outras terapias, né? Então vai ficando fácil, mas isso aí depois de muito treino, anos de treino. No começo sempre é difícil. Vai aprender um idioma novo e me diga como é que foi no começo. Extremamente difícil, gente. Tem que ter treino, 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 mais treino, mais treino. Não tem outro jeito, é treinar e treinar e treinar e treinar. Né? E não se incomodar com os erros, não se incomodar com as falhas, não se incomodar tanto com as dificuldades. E olhando mais os acertos, para ir pegando força para ir para frente. E assim saindo sempre um pouquinho mais para frente. Não é de pulo. Todo dia é um treino, uma disciplina diária. Todo dia você vai um pouquinho só mais para frente. Nem que seja um ganhozinho, mas já é algo a mais. Já deu um passo a mais. Né? E com o tempo você vai conseguindo se livrar de cargas, de formas de pensar antigas que te prendiam. Então você vai conseguindo caminhar um pouquinho mais rápido. Né? Porque você vai pegando o jeito da caminhada. Você vai descobrindo quais são as coisas que te amarravam, te prendiam. Por exemplo, o cara que, quando começou a aprender terapias, queria falar para todo mundo, que era meu caso, pô, aí é difícil ir para frente. Tem que aprender a ficar quieto, falar com quem tem que falar, né? Mas não ficar falando para todo mundo que o pessoal não acredita mesmo, vai criticar. Daí as críticas podem te afetar, né? Então vai gerar uma série de transtornos. O dia que você aprender a ficar de boca fechada, você consegue caminhar mais. Porque você abriu mão de uma carga, que era um monte de gente exigir a aprovação dos outros, né? Nunca ninguém vai ficar difícil alguém te aprovar, gente, porque a pessoa nem sabe o que é, como é que ela vai te aprovar. No dia que você se liberta desse padrão de ter que ter a aprovação dos outros, você também começa a caminhar mais rápido. Então, conforme você vai se soltando dos padrões antigos, os teus padrões antigos, você vai conseguindo caminhar cada vez mais rápido. O dia que você vai abrindo mão de querer confrontar uma pessoa que tem um pensamento diferente, né? Pô, às vezes a pessoa confronta, fica nessa briga 10 anos e não conseguiu resolver. Aí finalmente ela chega à conclusão, 10 anos brigando pela mesma coisa, então vou parar de brigar por isso. Pô, que alívio. Que alívio, porque ela percebeu que confrontar não ia adiantar. A pessoa vai continuar no padrão dela e você vai continuar do teu jeito. Né? E tá tudo certo, você tem que aprender a respeitar a pessoa que tem o padrão dela. E lá na frente você vai ver que a maior parte da ignorância era tua. Porque era você que queria mudar ele. Ele estava te aceitando. Né? Se você não falasse muito de terapias, não falasse muito de espiritualidade, né? Mas isso que eu queria trazer hoje, gente, para vocês. É essa conversinha aí, ó, sobre esses passos que a gente tem que dar. Né? Lá na frente, uma hora, a consciência de muitas pessoas para muitas coisas vai abrindo, mas é só na hora que for para abrir. A nossa consciência ainda tem muito que ser aberta. Né? E cada vez que abre um pouquinho mais, a gente olha para trás, nossa, quanta
ignorância minha de antigamente, né? E não quer dizer ainda que eu seja um cara, você seja aí uma pessoa que grande sabedoria, grande luz, né? Não. Tem muito a caminhar. Não dá nunca para chegar nessa conclusão de que a caminhada chegou. Ah, eu já mudei muito, não quero mais mudar. Não dá, porque daí você vai ficar estagnado. E os mais novos que vão vindo por esse mundo, gente, vão ter passando. Porque a dificuldade que eu tive para aprender informática, que eu tinha que pegar ônibus, pagar mensalidade, ir para a escola, para aprender a mexer num Word e num Excel, os mais novos não têm. Os mais novos que vão vindo para esse mundo, eles já crescem com o celular na mão. Eles não precisam de um professor de informática. Né? Quando eles vão para a escola, eles já discutem teorias computacionais, de programação e coisas assim, que eu não tenho nem ideia do que seja isso direito. Mas se você chegar uma hora à conclusão de que eu já caminhei muito, não preciso mais caminhar, eu já aprendi muito, não preciso mais aprender, os mais novinhos vão tudo passando você. Né? Porque normalmente quando o cara chega nos 40, 50, o cara quer se acomodar, né? Arrumar um cantinho para se encostar. Daí o que acontece? Os novinhos que vêm depois, quando tudo eles estão passando para frente. Né? Porque os novinhos eles se mexem, eles têm a mente mais flexível e eles já não têm mais os padrões antigos. Pode ver como o mundo mudou, gente. Se você olhar o mundo dos teus pais, como era, e como que é o teu mundo, e como que é o mundo das crianças de hoje, são 3 mundos completamente diferentes. Né? As discussões que existiam antigamente não existem mais hoje. Muitas não existem mais. Então, pra vocês verem como o mundo muda também. Tem um tempo. Esse tempo chega a ser a mudança de uma geração. Eles têm que respeitar esse tempo. Mas esse tempo chega. Né? A mudança ela é lenta, mas se você for mais lento do que a mudança, o mundo te passa. Né? Então você tem que caminhar, gente. E de preferência, passos mais rápidos que o mundo. Não é? E assim você vai dando teus passos. Qual que é a tua resistência? Ah, eu tenho dificuldade de conversar com o pessoal mais velho, eu fico irritado porque eles não sabem nem mexer em celular. Ah, eu não gosto da criançada. Não, gente. Você achou que tem uma impaciência, então você vai trabalhar a tua impaciência. Você não vai focar em transformar o mundo, porque o mundo é muito grande. Você vai pegar você que é pequenininho e vai tentar mudar você. E você vai ver como mudar você já é difícil. Pegue uma impaciência que você tem e tente abandonar ela de hoje para amanhã. Não é, gente? Você vai ter que ter uma disciplina e um treino. Vai ter que, às vezes, ter até auxílio. Humildade para pedir auxílio para conseguir mudar uma impaciência tua. Né? E assim você vai mudando. Senão você vai ficando uma pessoa idosa e o que você vai ter vai ser um acúmulo de impaciências. Né? Eu não tenho paciência para isso, não tenho paciência para aquilo me irrita, eu só faço coisa rapidinha. Né? Então, onde você achar uma impaciência, é ali que você tem que trabalhar. Não é só estudar o Spook, não é só estudar terapia, não é só estudar espiritualidade, é achar as tuas pequenas imperfeições e trabalhar uma por uma. Encontrar teus medos, né? Encontrar onde que eu tenho uma baixa autoestima, que eu tenho que trabalhar em cima dela. Então eu vou focando as coisas que eu vou trabalhar e vou usando as ferramentas que eu tenho. Né? Ah, eu tenho impaciência. Eu posso usar o Spook para tratar impaciência, porque lá no Spook tem a frequência do impatiens, o floral que trata impaciência, mas ele não vai resolver todas as tuas impaciências de uma vez só. Nem sei se vai funcionar. Né? Mas como é que eu faço? Muitas terapias que eu faço em mim mesmo, eu não sei se elas vão funcionar. Mas eu vou lá e trabalho, eu faço. E se não funcionar, eu repito. E se não funcionar, eu faço outra. E se não funcionar, eu repito essa outra. Né? E essa minha resistência na mudança, essa minha insistência na mudança, que aos poucos o velho vai cedendo. Né? É como se uma pessoa tivesse entrado no barro, ela saiu do barro e aquele barro secou no corpo. Ele não cai tudo de uma vez só, você tem que ir batendo, chacoalhando, esfregando, daí você vai para o chuveiro, esfrega sabão e mesmo assim ele não sai tudo, tem que tomar uns 3 banhos, repete outro banho, ainda está cheirando barro, né? Até que uma hora você vai ficando limpo de novo. Então tem que ter uma insistência na aprendizagem e uma insistência em abandonar padrões antigos. Né? Se eu te faço uma crítica, essa crítica te ofende,
extremamente, você tem que pensar que bom que ele me criticou, porque eu pude perceber em mim que eu não gosto de crítica. E se eu não gosto de crítica, eu tenho que trabalhar a minha tolerância em relação às críticas. Porque se isso me abala, eu tenho que conseguir trabalhar em mim até um ponto que isso não vai me afetar mais. Porque tem pessoas que eu critico e não acontece nada com elas, nem se irritam. Tem pessoa que se você criticar, chega a desequilibrar emocionalmente ela, né? Então eu tenho que ir achando esses meus pontos fracos e durante a vida trabalhando eles, né? Vou trabalhando, trabalhando, trabalhando e vou aprendendo, aprendendo, aprendendo e vou insistindo em algo e aos poucos eu vou tendo resultados, mas eu não consigo pular etapas. Para eu aprender a mexer num Spook, primeiro eu tenho que aprender a mexer em computador. A etapa anterior é aprender a mexer no computador, mas tem uma etapa anterior ainda a aprender a mexer no computador. Eu tenho que saber falar pelo menos um idioma, né? Então eu tenho que nascer, olha a quantidade de etapas, gente. Não tem como pular nenhuma, eu tenho que nascer, tenho que crescer, eu tenho que aprender a falar o idioma que eu falo hoje, eu tenho que aprender a mexer em informática, eu tenho que aprender a mexer na internet, né? Eu tenho que aprender o que é uma rede, como que eu faço um download, todas essas questões de informática, né? E quando eu começar a aprender sobre terapias, eu tenho que aprender que eu tenho que superar as minhas crenças limitantes. Eu tenho que superar a barreira de comprar e pôr um dinheiro para comprar o aparelho. Eu tenho que ter um esforço diário para ir aprendendo. Você vê que são todas as etapas que eu tenho que cumprir. Não tem como eu nascer já com um Spook na mão. Não, são etapas durante a vida que eu tenho que cumprir. Então, quanto mais etapas eu conseguir cumprir esse ano, em novas etapas eu entrarei ano que vem. Então, quanto mais eu caminho, mais antes eu vou chegar numa etapa nova. Esse foi um dos maiores erros dessa minha vida. Querer pular em etapa. Toda vez que eu quis pular etapa, eu fui com a cara no chão. E todas as vezes que eu cumpri etapas, eu tive o resultado. Então essa é a mensagem que eu queria trazer, gente. Vamos aprender sobre esse Spook aí, quem quer aprender, não só sobre Spook, sobre terapia, sobre espiritualidade, seja o que for. Vamos aprender cumprindo etapas, vamos ter uma disciplina e um esforço diário. Assim nós vamos conseguindo superar nossas próprias resistências e barreiras. Ok, pessoal? Até mais aí, um grande abraço para todos.